Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Eclesiastes 2. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, porquanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e as joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou de todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque fará o homem que seguir o rei? Porque que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então já vi que a sabedoria é mais excelente do que a estulícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo sucesso lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que eu trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabedoria, sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer o que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua, também sua vaidade e grande enfado. Porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga no seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto, até de noite, não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que come e beba o que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem das mãos de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Só até aqui, irmãos. Amém. Amém. Muito profunda a palavra, né? Muito profunda. Eu nem sabia que estava escrito aqui. Deus só me trouxe Eclesiastes 2 e eu não sabia o que estava escrito. Isso é, irmãos,
que aconteceu? A pessoa lutou, trabalhou, fez, juntou, ganhou, vendeu, comprou, perdeu, viveu como uma pessoa qualquer. E nesse caso, uma pessoa bem sucedida. Teve tudo o que quis. Você viu aqui, muitas ovelhas, muitos servos. Tive servos que nasceram na minha casa, que é filho dos seus servos. Foi muito gado. Plantei vinhas, fiz tanques. Isso tudo era muito dispendioso, só pessoas com muita condição tinham uma fonte de água, por exemplo, na sua propriedade. Os demais tinham que buscar no poço, como o Senhor encontrou aquela mulher junto do poço. E aí chegou um momento que não se havia mais nada o que conquistar. Santo Deus, irmão. Chegou um momento que a luta perdeu o motivo. Imaginemos eu e o irmão Francisco brigando num cabo de guerra. Eu puxo para cá e ele puxa para lá. A partir do momento que um dos dois largar, o irmão Francisco fala: tá bom, irmão Rodrigo. Não, acabou. Ele largou. Ele não perdeu, ele apenas desistiu, mas largou. Tem motivo para continuar a guerra? Não tem motivo, acabou. Irmão, não permita que o diabo faça a sua vida perder o sentido. Não permita que o mal faça a sua vida perder a alegria, o brilho, o desafio que nos move, irmãos. Saiba você que se você não tivesse provação, você não estava na presença de Deus. O nosso adversário muitas vezes é funcionário de Deus que tange a gente para a presença de Deus. Ele faz uns assombros e a gente corre: Senhor, tem misericórdia, olha essa doença, olha essa guerra, olha esse desemprego. Senhor, olha esse problema financeiro na minha vida, eu preciso de Ti. E a gente fica sem entender. Saiba que tudo isso vem para a glória de Deus na tua vida. Não faça a sua vida perder o sentido. E não permita que ninguém faça você perder o sentido da vida. Acordar de manhã é uma dádiva, irmãos. Ter os nossos filhos é uma riqueza, uma grandeza que vem de Deus. Ter as pessoas que nós nos relacionamos, algumas que amamos e outras nem tanto assim, mas pelos erros da que nós não temos muita comunhão, nós aprendemos a ser pessoas melhores. Tem gente que Deus põe no nosso caminho de alavanca, tem gente que Deus põe no nosso caminho de pedra de tropeço. Tudo isso vem de Deus, irmãos, para você aprender a caminhar, para você aprender em qual momento da tua vida você deve falar, você deve se calar. Se você nunca tivesse encontrado um fofoqueiro na tua vida, você não ia aprender a resguardar teu segredo para ninguém. Uma vez você contou e deu errado, nunca mais eu falo nada para ninguém. Não é assim? Mas se não fosse ele, você continuaria falando, porque o problema não é o mal declarado, é o mal oculto. Não dizem que o que incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons? É isso que Deus quer pôr no nosso coração pela palavra. Dizer que a tua vida tem um motivo. Você não está aqui na terra jogado como uma folha no vento. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com a tua casa. Deus tem um propósito com a tua vida e com a tua alma. E o motivo de você passar o que você está passando, o Senhor te diz, é para a glória do meu nome. Mas não há palavra que seja pregada que entre no coração atribulado, irmão. Aleluia. Deus pode usar do profeta, Deus pode usar do missionário, Deus pode usar de um pé de pau, de qualquer coisa. Não adianta, irmão. Não entra no coração, a mente está turbada, é só nuvem, é só escuridão que você vê na tua mente. Senhor Jesus, tem misericórdia, mas o teu subconsciente te trouxe aqui essa tarde para ouvir a palavra de Deus, e o Senhor vai soprar essas nuvens negras da tua vida. O Senhor vai soprar do teu coração essa noite que não termina nunca. Está aqui, ó. O tempo evoluiu e a palavra teve que ser mudada. Os irmãos acreditam nisso? A pregação da palavra teve que ser mudada. O Espírito Santo de Deus precisou se moldar
e criar armas novas, porque o diabo não para de inovar, ele não para de criar, ele tem tempo. De onde vem Satanás? Vem de andar pela terra e passear por ela, e desocupado, um rato procurando onde conseguir algum resto para ele abocanhar. E a palavra hoje, ela, olha, reflitam, irmãos, olha o que Deus está fazendo. A palavra, pelo menos é o que eu tenho visto nos últimos tempos, isso não é premeditado, é o Senhor que tem feito. A palavra, ultimamente, ela não tem sido pregada aos corações, ela primeiro tem sido pregada nas mentes, para a tua razão humana. Não adianta eu falar aqui para você que Elias subiu numa carruagem de fogo, que Moisés jogou o cajado no chão, ele se tornou numa serpente, que ele pôs a mão dentro da túnica, saiu leprosa, pôs de novo, ela saiu limpa, que a vara de Araão cortada em cima da tenda não só floresceu, como deu cacho de amêndoa. A tua razão não te permite crer nisso. Como pode? Alguém pegar um pedaço de pau e virar uma serpente, o outro subir numa carruagem de fogo, já ia lá para o National Geographic dizer que era o extraterrestre. Na tua mente, não adianta pregar coisas grandiosas, eis que vejo um pergaminho dourado com letra, não sei daqui, não existe, o povo não crê. Tem revelação, tem anjo, tem profecia, mas Deus quer curar nossa mente primeiro, irmão. Aleluia! Curar a nossa mente, curar o nosso coração, que ele bate em função das nossas vontades, mas bem-aventurado aquele que o teu coração suspira por Deus. Primeiro Deus, depois a minha vontade. Primeiro Deus, depois a minha razão. Mas hoje o Senhor vem, irmão, Deus tem que agora andar pedindo licença para entrar nos lares, porque se não rejeitam, cristãos estão negando a fé, virando ateu. Pode isso, irmão? Quem conheceu o Senhor de verdade pode negar o Senhor, irmão? Nunca conheceu o Senhor, porque quem conhece o Senhor faz como Jó: mulher, como as loucas falas tu, eu vim sem nada para dessa vida, e nu dela eu tornarei, e darei a mulher. Aleluia! Mas eu não nego meu Deus por nada. Santa palavra, irmão. Deus está curando os nossos corações essa tarde. Aleluia, meu Deus. Irmão, estou sentindo uma unção por essa palavra, irmão, pela minha alma. Estou sentindo Deus aqui com tanta alegria. Estou sentindo, porque Deus está feliz, irmão. Aleluia. Porque você está compreendendo que tudo aquilo que você juntou, ou que você possa vir a juntar, é maravilhoso, mas não satisfará a tua alma. Não vai, irmão. Você vai descer para o seu carro na garagem, sei lá, um carro qualquer caro, aí, Fiat 147. Você vai lá e vai falar para ele: ô Fiat, conforta minha alma. Vai pegar um colar de joia, vai pôr no pescoço e falar: ai, agora estou me sentindo tão bem. Pode, irmão, a gente brinca, mas não conforta. Senão a mulher, a ex-mulher do prefeito aí, não sei de onde, não pulava do hotel aqui, numa rua dessa aqui, uns tempos desse atrás aí. Se dinheiro tivesse felicidade e desse guarida para nós, eu vou achar que tinha morrido queimado. Estou dando qualquer exemplo, mas isso é para rico, para pobre também, não quer dizer nada. Irmão, o que Deus quer te dar por essa palavra, o dinheiro inteirinho do mundo não compra. Creia. Nenhum dinheiro que você possa juntar, nem a riqueza de todos os países da terra pode comprar essa frasezinha vindo da boca de Deus. Escuta: eu amo a tua alma. Sim. No Facebook, sei lá, essas coisas de, sei lá, faz esse negócio de internet de arrumar namorada aí. Eu te amo, conheceu hoje, eu estou me acabando de amor. Não, Senhor te ama desde a concepção do mundo. Senhor te ama desde sempre. Para você isso aqui acontece agora, mas Deus te conhece desde a eternidade, quando a tua alma ainda estava com Deus. Olha só, irmão, tem noção?
que você já esteve lá, por isso que você está aqui. O Espírito que está em você vai voltar para Deus que o deu. E esse Espírito, Jesus, esse Espírito, ele tenta no dia a dia influenciar a tua alma, que é o teu eu, a tua personalidade. Fala: olha, eu não posso te falar muita coisa, mas é tão bom lá em cima, mas tem tanta glória lá. Aí é nesse momento que da tua alma sai um glória a Deus. Aí volta, guerra, luta, cartão de crédito, escola do menino, IPVA, IPTU, briga, guerra, separação, aquele irmão bêbado que não dá sossego, aquela cunhada fuxiqueira. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí o Senhor te traz aqui para a casa dele, o Espírito sai um pouquinho e fala: mas é tão bom lá em cima. O Senhor te diz pela palavra: seja mais espiritual. Pessoas mais espiritualizadas sofrem menos, irmão, a incidência do mal desse mundo. Olha, irmã Joana, a irmã Maria falou tão mal de você. Foi, irmão? Falou: ai, coitadinha, deixa ela não está bem. E esquece. Apaga. O diabo lança uma seta, mas a alma está blindada, irmão. A seta não pega. Glória a Jesus. Quando a pessoa está preocupada com tudo que é dele, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, ele está o tempo inteiro na defensiva, porque tem alguém querendo roubar, tem alguém querendo pegar, ele está sempre doente, o bolso cheio, o coração vazio. Mas ainda que vire você de ponta cabeça hoje e não caiu um centavo do teu bolso, mas na tua boca tem um glória a Deus. Não tem, irmão? Tem um glória a Deus, não tem, meu irmão? Então dá glória a Deus, porque você pode todas as coisas daquele que te fortalece no Senhor. Eu não tenho nada, quem não tem nada, não tem nada a perder. Esse carro aí não é meu, é do Senhor. Ele dá, ele tira. Esse dinheiro, mas eu tive um prejuízo. Mas ninguém perde o que não tem, você não tem nada, irmão. Tudo é do Senhor. Sofre, meu Deus, estou sofrendo tanto, porque esse ano eu não comprei um carro zero, estou em tempo de morrer de desespero, meu Deus do céu. Deus não me ama, irmão. O sábio não se entristece por aquilo que não tem, ele dá glória a Deus pelo que Deus já preparou. Uma irmã agradeceu na rádio hoje. Olha, irmão, quero agradecer a Deus, porque minha filha estava com um tumor enraizado numa veia do coração, que é tão difícil ter alguma coisa perto do coração, mas esse câncer está tão espalhado por aí. Irmão, mas eu dou graças a Deus que fez cirurgia, quimioterapia, radioterapia, oxigenoterapia e tanta coisa, mas aí por final o câncer não estava mais enraizado, ele já estava solto, graças a Deus. E a gente fala: puxa vida, passou por tudo isso, teve que abrir o peito inteiro para tirar o tumor, mas ainda assim está dando glória a Deus. Aleluia. E você? Não, Deus não me ama. Imagina que Deus não me ama. Então Deus não ama nem o Senhor Jesus, que deixou ele no madeiro, irmão, na cruz do Calvário. Ama, irmão. Receba coragem, e Deus não vai tirar o medo. Você só vai saber que você tem coragem quando você sentir medo de enfrentar Ele. Deus não vai tirar a prova, Deus vai aumentar a fé. E as coisas serão, a palavra fala que as coisas serão acrescentadas, irmão. Crente, põe isso na cabeça. Pode pregar quem quiser. Eu sei o que Deus dá na minha boca, com toda humildade do meu coração. Põe uma coisa na tua cabeça: crente não nasceu para viver de perninha para cima. Crente não. Ih, irmão, está tudo bem, eu nem sei quanto eu gasto de luz em casa. Ih, irmão, nem sei o que eu pago de conta. Graças a Deus, cai lá dos milhões que eu tenho, nem vejo. Eu só dou glória a Deus. Não é crente. Porque se a primeira coisa que ele vai fazer quando isso acontecer é aqui da presença de Deus. Qualquer um de nós, irmãos, sem exceção, é a palavra que fala: deixa eu te falar uma coisa: tereis no mundo aflições, porém não desanimeis, eu venci o mundo,
vós vencereis também. Então, meu irmão, para de choramingar, levanta e marcha, a vitória é tua. Mas você tem que vir buscar. Deus não dá nada na nossa mão. Deus leva ao nosso encontro. O Senhor diz: vem vindo que eu vou indo, e nós encontramos pelo caminho. É a palavra, irmão. É assim que é, e pronto, acabou. Daniel enterramos um filho, outros passaram por outras provas, outros perdem emprego. Irmão Francisco, do nada a esposa perdeu a mãe, a irmã teve o filho preso. É luta, é luta, não tem por onde fugir. Ou tem um marido encapetado em casa, que a irmã tem vontade de moer ele na bancada, mas não pode, só tem aquele. Está ruim de achar. Mas tem uma coisa, viu, irmão? O que não for alavanca na tua vida, eu vou arrancar. Vou arrancar. Uma irmã me falou esses dias: irmão, um casal novo, claro, permita-me dizer quem é, novos, 20 e poucos anos. E o menino agora que aprendeu a bater. Então, de uns dias para cá, ele chega em casa e dá uma pisa. Uma menina linda, e ele também, um casal lindo, os dois são bonitos. Irmão, o que faz? A minha vontade é falar: espera ele dormir, bote fogo nele, né? Eu não posso. Ô, irmão, vamos orar, irmão. Mas isso não é bom, você deve procurar auxílio, procurar até a justiça. Não é normal. Mas nós vamos orar, Deus vai dar um jeitinho. E ela foi congregar em Santo Amaro. Deus, usando do irmão lá, mandou a palavra, dizia: olha, você entrou aqui sofrendo, né? Você entrou aqui machucado fisicamente. O irmão pegava e dizia: aguarde, eu vou te mostrar que quem mexe com você, mexe comigo. E o menino é motoboy, coitadinho, andando na Marginal Pinheiros, a moto derrapou, entrou debaixo da roda do caminhão, moeu ele todinho, está lá, com os braços para cima, as pernas para cima, vai ficar assim quanto tempo, aquele peso esticando o osso da perna para poder voltar no lugar, mas está manso, não precisa ver, está uma bênção, glória a Deus. Deus trabalha, irmão. E o mesmo Deus que quebrou uma vez, quebra 2, 3. Então cuidado até com as suas orações, porque se você quiser que Deus trabalhe, Deus trabalha, mas é para moer, irmão. É para resolver. Deus não remedia, Deus resolve. Vamos em paz para a nossa casa, irmão. Às vezes a gente fica esperando: hoje Deus vai pregar até o número do meu RG. Você já tem aí, por que você quer que Deus pregue o número do seu RG? Às vezes eu vou passar no mercado, a moça fala: o senhor quer CPF? Eu falei: não, senhora, eu já tenho, muito obrigado. Deus quer encher nós de graça, irmão, de poder. Eu sou crente em Jesus Cristo. Se o irmão Rodrigo levantar pregar, glória a Deus. Se levantar um pedaço de pau pregar, glória a Deus. Se levantar o irmão João, irmão Pedro, eu não estou nem aí com o pregador, eu quero saber da palavra. Aleluia. Voz de Deus e não do homem. Eu quero ver Deus. Não, se o pregador não der um currupio para cima, não cuspir no povo, não, irmão, seja cheio do Espírito Santo. Onde você estiver, Deus vai te visitar. Onde você estiver, Deus estará contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Fica tranquilo, Deus está vendo, Deus não tem culpado pelo inocente. Aguarde, é no balanço do caminhão que ajeita a carga, irmão. Aguarde que você vai ver. Eu vou passar na tua casa e vou passar dando trombão em tudo que é demônio que tem lá, dando tropelão em tudo que é espírito imundo que está no teu caminho. Sobe nas asas da palavra, te diz o Senhor. Está chegando os dias da faxina na tua vida. E não vai ficar pedra sobre pedra para contar a história. Te diz o Senhor. Sobe na palavra e fica só olhando. Deixa para mim. Porque o Senhor que disse na palavra: minha é a peleja, tua é a vitória. Ele vai, peleja, briga, toma e fala: toma, já peguei. É assim que Deus faz. Vai lá, toma a tua bênção onde ela está, expulsa o inimigo e fala: toma, agora pode pegar, tranquilo, está na tua mão. Só é bastante crer. Tem fé nessa igreja, irmãos? Tem fé, minha irmã? Você aguenta ser crente mais uns 15 dias, pelo menos?
Aí depois nós vemos o que faz. Pelo menos mais hoje, então. Mais hoje. Senhor, hoje só, mas essa vez eu vou aguentar ser crente. Só hoje. E amanhã, quando nascer o sol, aleluia, o Espírito Santo vai ser renovado no teu coração. Vamos viver um dia de cada vez? É nada aceito, irmão? Vamos viver hoje. Basta cada dia ser mal. E amanhã? Amanhã eu vou acender o fogo do Espírito Santo dentro de você de novo. Amanhã eu vou acender minha tocha dentro de você de novo. Amanhã você vai ser uma pessoa de... irmão! Alguém vai dormir hoje e vai acordar amanhã transformado pela palavra. Você vai acordar diferente. A tua casa vai amanhecer diferente. Aqui é o teu lugar. Ei, calaúria, salaria. Eu quero você para uma obra grande na terra. A tua casa está na minha mão. E as coisas que estão fora do lugar lá eu vou ajeitar hoje. Eu vou torcer o que precisar. Mas vai chegar no lugar. Aleluia. Vou torcer. Pau que nasce torto, morre torto. Eu vou mostrar para você que não. Eu vou mostrar para você que eu desentorto, que eu descocho e volto no lugar. Se o Senhor voltou o sol 10 graus para cumprir a palavra, quem dirá esse teu problema? Sossega, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Oh, glória a Deus. Mas não seja materialista. Vive no Espírito. Oh, irmãos, pelo amor de Deus, irmão, aceita essa palavra. Deus ama essa palavra. Guarda essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Senhor, eu vou guardar essa palavra como quem guarda uma joia preciosa no meu coração. Irmão, não é porque eu estou pregando. Vocês, quem me conhece sabe. Se precisar, me peça no zap, eu mando para vocês a gravação. Mas ouça, quando vier a aflição, ouça, fala, é mesmo, Senhor. Tudo que eu juntar aqui vai ficar aqui. Importa que Deus ama a minha alma. Você vai aguentar mais um pouquinho. Um refresco para o calor da tua prova. Não é a libertação, mas é bastante fé para você passar até o fim. Se Deus prova, você corre, Ele liberta. Deus prova, você grita, Ele liberta. Não precisa de fé. Não, tem um processo. O Senhor não ficou meio pendurado na cruz só com o braço, não. Ele ficou inteirinhozinho. E quando Ele pediu, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus, se calou. Se calou. Deus foi contra a sua própria natureza. Quando chegou a hora do Filho de Deus expirar, o Deus Todo-Poderoso virou o rosto e a terra ficou escura. O sol se escondeu. O sol falou, eu não quero ver isso. Já pensou, não? Por amor da tua alma. Você acha mesmo que você está sozinho nessa terra? Você acha então que Deus te deixou? O Senhor te diz, você é uma joia preciosa da minha coroa. O meu amor por ti excede o amor aos rubis, o valor dos rubis. E o que Deus quer te dar é mais precioso do que o melhor unguento que alguém pode ter. Uria, Kalima, Yeshua, Sagapopoli, Revestoi, Telemensúria. Aleluia. O que Deus quer pôr dentro de você excede toda a riqueza dessa terra. Olha, irmão, alguém vai ser tão iluminado aqui essa tarde, irmão, que a tua casa vai ser um facho de luz onde você mora. Aleluia. Que os teus filhos, tua filha, o teu neto na escola, no trabalho, vai ser um facho de luz. Alguém vai te dizer, olha, essa menina, esse menino é diferente. E você vai lembrar, Senhor, é o teu Espírito que está sobre os meus filhos. Você vai ter muito orgulho ainda de ter vindo nesse culto hoje, irmão. Vai chegar dia de você ver o nome do teu filho no alto escalão dessa nação, e você vai dizer, Senhor, é a tua palavra mesmo. O Senhor te diz, eu vou te exaltar através da vida dos teus filhos. Eu vou mostrar que eu sou teu Deus. E eu vou mostrar que o que você fez para mim não ficou escondido, não ficou esquecido. Senhor, o que é feito das tuas promessas, fica tranquilo, está tudo listado. Eu estou cumprindo uma por uma na tua vida. Guardemos, irmãos queridos, essa palavra santa e poderosa que Deus manda para nós. Vamos para a nossa casa. Eu estou sentindo Deus por essa palavra, porque eu sei que Deus vai cuidar da minha herança, vai cuidar dos meus filhos, da minha casa, e essa igreja vai ser cheia da glória de Deus, de um povo não superficial, mas de um povo com essência de adoração, um povo cheio de graça, um povo cheio de poder, um povo cheio de palavra, de oração, de união e de amor.
Senhor e será um elo indestrutível na presença de Deus. É a palavra. Deus seja louvado.